Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de relação parasita-hospedeiro. Eu sou o professor Leandro, estarei acompanhando vocês ao longo desta disciplina, ao longo desses roteiros de práticas. Vamos iniciar hoje pela nossa primeira prática, né? E estarei acompanhando todos vocês nesta jornada desta disciplina. Desejo a todos bons estudos, desejo a todos bom desempenho, tá? E me coloco à disposição, tá? Então, dessa maneira, vamos iniciar hoje pela nossa prática número 1, tá? Então, esta é a nossa disciplina de relação parasitas e hospedeiros, tá? E nesta prática nós iremos identificar, né, nós iremos realizar o método de Hoffmann e as técnicas necessárias para a identificação de hemoparasitas, tá? Então, nessa prática, nós teremos estas técnicas. Então, os objetivos que nós temos é aprender a executar o método de Hoffmann e aprender a executar o método de esfregaço sanguíneo estirado e gota espessa para a identificação de hemoparasitas, né? Então, o objetivo da nossa prática é que, ao final dela, nós tenhamos a habilidade para executar esses procedimentos, o método de Hoffmann, bem como o esfregaço sanguíneo e a gota espessa. E para que nós iniciemos a prática, é necessário que nós tenhamos alguns conceitos antes de iniciarmos propriamente dita a parte prática, né? Então, com isso, nós vamos ver algumas conceitualizações em relação a esses procedimentos e, na sequência, então, vamos demonstrar como nós iremos realizar esses procedimentos. Então, iremos iniciar pelo método de Hoffmann. O método de Hoffmann, ele é uma metodologia, né? Ele é uma técnica para um exame que é o exame parasitológico de fezes, tá? Esse exame parasitológico de fezes, ele possui diferentes técnicas com diferentes objetivos, com diferentes identificações de determinados parasitas, né? E esses exames parasitológicos, independente de qual a técnica a ser utilizada, possuem algumas sinônimas, né, que nós podemos encontrar, como, por exemplo, protoparasitológico. Nós podemos encontrar a sigla PAF, parasitológico de fezes, bem como também podemos encontrar como concentração de fezes. E quais são os objetivos e a necessidade desses exames parasitológicos de fezes? Em geral, eles têm como objetivo revelar a presença de parasitas, né? Parasitas esses que nós podemos classificar como protozoários ou eumintos, tá? Essas técnicas parasitológicas de fezes, então, permitem a identificação desses parasitas em suas diferentes formas e fases dos seus ciclos de evolução. Então, permitem com que nós identificamos trofozoítos e cistos de protozoários, bem como ovos e larvas de eumintos, né? E esses exames, obviamente, uma vez realizados no material biológico fezes, eles são utilizados habitualmente para identificar esses parasitas que possuem uma passagem no sistema digestório do homem, inclusive na mucosa intestinal, inclusive no sistema intestinal, uma vez que a presença desses parasitas nesse sistema faz com que eles sejam eliminados pelo material biológico fezes. Então, os exames parasitológicos, independente das técnicas realizadas para ele, possuem esta
objetivo de identificação desses parasitas. Aqui alguns exemplos de parasitas que nós podemos encontrar realizando estes exames parasitológicos de fezes. Então, por exemplo, o protozoário, né, causador da giardíase, que é a Giardia lamblia, né? Então, nós podemos encontrar, né, esse parasita realizando esses exames parasitológicos em suas diferentes fases, né, bem como cistos e trofozoítas. Esses exames permitem também com que nós identificamos ovos e larvas de eumintos, né? Então, eumintos nas suas diferentes fases, seja nas fases de ovos ou larvas. Então, temos como exemplo o Esquistossoma mansoni. Então, nós podemos identificar ovo, miracídio e cercária deste parasita realizando estes exames, né? Existem algumas fases que são mais encontradas nesses exames, né? E essas fases nós vamos ver ao longo das nossas práticas, tá? É possível encontrar e identificar ovos e larvas de Ascaris lumbricoides, né? Então, parasita causador da ascaridíase. E podemos encontrar ovos de ancilostomídeo, né? Então, essas técnicas permitem a identificação desses eumintos nesse material biológico. Podemos identificar também eumintos nas suas fases larvais ou nas suas fases de ovos. No caso do parasita Enterobius vermicularis, nós podemos identificar ovos de Enterobius vermicularis a partir de técnicas específicas, ovos e larvas filaroide de Strongyloides stercoralis, bem como também podemos identificar ovos de Trichuris trichiura, né? Então, percebam que os exames parasitológicos, eles são extremamente importantes para que nós possamos identificar esses diversos parasitas, que são parasitas que trazem malefícios ao sistema orgânico do ser humano, né? Então, uma vez o ser humano parasitado por esses parasitas, protozoários ou eumintos, né, se fazem necessidade de termos técnicas e procedimentos para identificar qual é o parasita, qual é o euminto ou protozoário que está parasitando o homem e, assim, um diagnóstico adequado, né? Então, essas técnicas são muito importantes e precisam ser muito bem executadas para que permitem essas identificações, tá? Então, vamos dar sequência falando um pouco sobre o material biológico fezes para que nós iniciamos o procedimento prático. Então, para que nós tenhamos uma adequada técnica, né, e que isso permita com que haja a identificação desses parasitas, é importante termos algumas orientações da coleta deste material biológico, a coleta adequada deste material biológico. Então, devem ser recolhidas, esse material biológico fezes deve ser recolhido em recipientes limpos e recipientes secos, normalmente recipientes que são fornecidos pela empresa ou pela instituição que vai fazer este exame parasitológico, pelo laboratório em que vai realizar esta análise. É importante que esses frascos, esses recipientes, sejam recipientes com uma boca ampla, com uma boca larga, para que permita uma melhor coleta, um melhor condicionamento desse material biológico e que tenha uma vedação hermética. Então, após a coleta, é importante que este recipiente seja muito bem vedado até que esse material seja transportado para a realização da análise. Essa coleta desse material de fezes, ela pode ser feita diretamente no frasco de coleta, né? Ou
ela pode ser feita primeiramente em um papel limpo, em um papel sem qualquer sujidade, e aí transferir uma porção desse material para dentro desse frasco, né? Essa porção, uma vez feita nesse papel limpo, essa porção que vai ser transferida para esse frasco, é importante que tenha diferentes regiões desse material biológico para que nós possamos garantir que haja, se houver parasitas, uma correta identificação, né? Então, na imagem, nós conseguimos observar um frasco, né? Um exemplo, existe diferentes formatos e diferentes apresentações desse frasco, mas na imagem nós conseguimos observar um frasco utilizado para a coleta desse material de fezes e, posteriormente, o envio à instituição que vai fazer a realização deste exame. É recomendado, em algumas situações, né, a coleta de 3 amostras desse material biológico, tá, em momentos diferentes. Essa recomendação, ela existe porque alguns parasitas apresentam uma intermitência na eliminação, né, das suas formas parasitárias, né? Então, existem alguns parasitas que acontecem a eliminação em determinados dias e eu tenho uma intermitência nesta eliminação. Então, muitas vezes, uma única amostra pode falsear um diagnóstico, pode falsear a identificação de um parasita, né? Uma vez que existe essa intermitência na eliminação desses parasitas. Então, por isso, se faz recomendado a coleta de 3 amostras, preferencialmente em dias alternados, né? Então, faz uma coleta de uma primeira amostra em um dia, pula um segundo dia, faz a coleta de uma nova amostra lá no terceiro dia e assim sucessivamente até que complete a coleta de 3 amostras, tá? É muito importante que essas amostras sejam coletadas da maneira mais adequada e mais limpa possível para que se evite contaminações, né? Então, não devemos contaminar este material, né, seja por qualquer sujidade e também não contaminar com urina, né? Essa necessidade, esta recomendação da contaminação de urina se faz principalmente quando a coleta é realizada em pacientes infantis, né? Ou em crianças, em bebês que pode haver essa contaminação, principalmente se essa coleta ela é feita, obtida através do material que está na fralda, né? Então, é importante que se evite que haja esta contaminação urinária, bem como outras contaminações. É muito importante que esse material, tá, até que nós iniciemos toda a parte prática deste método, né, e até no momento da realização da nossa prática, nós tenhamos conceitos e noções básicas de biossegurança. Então, as amostras de fezes, elas devem ser tratadas sempre como material potencialmente infectantes, como qualquer outro material biológico que nós possamos manusear dentro do laboratório. Então, deve-se existir uma vestimenta adequada, então a manipulação desse material precisa ser realizada seguindo essas regras de biossegurança, deve ser manuseada somente com luvas adequadas para estes procedimentos, né? E também, após a realização destes exames, devem ser utilizadas ou descartadas com todos os cuidados higiênicos de rigor, né? Então, deve ser descartadas considerando todas as especificações de um material biológico potencialmente infectante, né? Posteriormente, a realização da análise, a realização da manipulação daquele material. Tá? Então, falamos um pouco sobre o exame parasitológico, né? Alguns conceitos, como
algumas orientações de como deve ser a coleta adequada deste material, né? E é muito importante que nós tenhamos essas informações, porque uma vez que essas recomendações pré-análise, ou seja, que acontece antes deste material chegar para que nós possamos analisá-lo, né? Essas recomendações é importante de serem seguidas, porque uma vez não feito uma coleta, um transporte, um acondicionamento adequado dessa amostra, isso vai impactar no momento em que nós iremos fazer a análise, né? E mais uma vez, como eu disse anteriormente, isso pode falsear um diagnóstico, pode falsear a identificação de algum parasita, né? E uma vez que a gente está tratando um material biológico, potencialmente infectante, potencialmente presente parasitas nessa amostra, nós devemos tomar todos os cuidados e orientações acerca da biossegurança, da manutenção, né, dessa segurança para o profissional que está manipulando esta amostra. Tá? Sendo assim, então, nós vamos falar um pouco agora sobre o método de Hoffman especificamente, que é o objetivo hoje da nossa prática. Vamos lá? Então, o método de Hoffman, ele também pode ser conhecido ou também pode receber a denominação de método de Lutz, que foi o primeiro conhecedor e que quem realizou primeiramente esta técnica, esta análise, né? Ou o método de Hoffman, Pons e Jenner, tá? Que foram os autores que depois divulgaram esta metodologia do exame parasitológico de fezes. Tá? Então, ele primeiramente foi utilizado por alguns autores, por alguns pesquisadores, mas somente posteriormente ele foi de fato divulgado, né? Então, nós encontramos mais comumente como método de Hoffman, tá? Mas é importante que nós saibamos que podemos encontrar com essas outras denominações, tá? Ela tem como princípio, um princípio muito básico, que é a técnica de sedimentação espontânea. Então, nós vamos ver e realizar a nossa prática, né? Demonstrar a nossa prática, vocês vão realizar essa prática, e nós vamos poder observar que o seu princípio é o princípio da sedimentação. Nós vamos tratar este material biológico de fezes, né? Nós vamos fazer um procedimento com esse material e vamos aguardar uma sedimentação que vai acontecer de uma maneira espontânea. Sedimentação do quê? Sedimentação dos parasitas. Então, uma vez que esta técnica ela vai aguardar um período, né, para que essa sedimentação aconteça, e o que nós vamos analisar, como nós vamos ver a seguir, é este sedimento. Então, os parasitas, né, que têm um peso considerável para que haja essa sedimentação, nós vamos consegui-los e identificá-los através desta técnica, né? Tem como características essa técnica a simplicidade, como nós vamos ver na nossa realização da técnica, e é uma técnica de muito baixo custo, né? Uma vez que nós vamos ver que os materiais que nós utilizamos são materiais de baixo custo, e muitos dos materiais são materiais que possam ser reutilizados, né? Que podem ser processados, podem ser higienizados e nós podemos utilizá-los novamente, né? Então, isso garante a este método, a essa metodologia, um baixo custo, né? Uma vez que os materiais são simples e podem ser reutilizados. Então, o princípio do teste, né, é basicamente a lei gravitacional. Nós vamos aguardar um período para que haja a sedimentação espontânea desses parasitas nesse material de fezes, né? Então, obedece à lei gravitacional, né? E isso é importante, o conhecimento, uma vez que permite com que nós possamos saber quais são os parasitas que
vão sofrer essa sedimentação espontânea, né? E, consequentemente, vão poderem ser observados através desta técnica, né? Então, normalmente são possíveis de serem observados ovos pesados, né? Ovos de parasitas pesados, que vão sofrer esta lei gravitacional e vão se sedimentarem de maneira espontânea, tá? Sendo assim, então, nós vamos ver o passo a passo desta técnica, bem como os objetivos de cada passo, para que nós possamos demonstrar e realizar o método de Hoffmann. Então, como funciona? Qual é a técnica? Tá? Nós vamos utilizar cerca de 2 a 4 gramas de fezes, né? Este peso, este volume de fezes é uma recomendação, né? Pode ser que não exista muitas vezes um material suficiente com este peso, né? Às vezes um paciente infantil que não consegue um material biológico com essa pesagem, tá? A recomendação é que nós tenhamos 2 a 4 gramas de fezes. E aí nós vamos apanhar essa quantidade de fezes e vamos colocar em um frasco que nós chamamos de frasco de Borel, né? Esse frasco de Borel, ele é como se fosse um copo, né, que nós temos no laboratório, como nós vamos ver na nossa demonstração, né? Porém, na ausência desse frasco, que é um frasco de material vidro, né, nós podemos utilizar como alternativa um copo plástico, né, desde que seja um copo plástico devidamente limpo e higienizado, né? A partir desse aparato, dessa quantidade de amostra dentro desse frasco, seja o copo ou seja o frasco de Borel, nós vamos desmanchar essas fezes em água comum. Então, nós vamos fazer um desmanche dessas fezes em água comum com um bastão de vidro ou um bastão de plástico, né? Ou até mesmo um palito de sorvete. Então, é muito comum termos no laboratório esses palitos que vão permitir com que a gente faça a homogeneização, né, o desmanche dessas fezes na água, para que daí depois, posteriormente, nós podemos prosseguir com a técnica, tá? Então, uma vez feito esse desmanche dessas fezes em água, né, nós vamos utilizar um bastão de vidro ou de plástico para isso. Após feito isso, nós vamos coar essa solução, nós vamos coar essa emulsão através de uma gaze, né? Essa etapa de coar esta emulsão, ela se faz importante para que a gente tire detritos macroscópicos, detritos maiores que possam estar nesse material de fezes, né? E que esses detritos não interfiram lá no momento de nós obtermos o nosso sedimento, tá? Posso utilizar uma gaze, que é mais comumente o material utilizado para isso, ou uma tela, né? Uma tela, seja de plástico ou de metal, que vai fazer este processo de coar esta solução de fezes com a água que nós fizemos na etapa anterior, tá? E aí, esse processo de coar essa solução, através de uma gaze ou de uma tela, nós vamos fazer para dentro de um cálice cônico, né? Então, no laboratório, nós vamos identificar esse material, o cálice cônico, né? E aí, cônico porque vai permitir que todo o sedimento, né, que vai de maneira espontânea sedimentar, fique numa região única neste cálice e permita com que seja apanhado para que nós possamos fazer a identificação. Uma vez feito isso, nós completamos o volume deste cálice, juntando mais água, né, e que misture bem o seu conteúdo, né? Então, uma vez feito a coagem desta emulsão, dessa solução, nós vamos passar isso para uma gaze ou um filtro dentro de um cálice e aí a gente completa esse cálice
com água. Tá? E aí a gente deixa esse material, né, em repouso para que haja a sedimentação espontânea. Né? Nós podemos deixar este cálice em repouso para que haja essa sedimentação por no mínimo 1 hora. Então, no mínimo, nós precisamos deixar 1 hora para que haja uma sedimentação adequada, para que haja tempo suficiente para essa sedimentação, tá? Mas nós podemos deixar um tempo maior, né? Então, dentro do laboratório, dentro da realização deste procedimento, né, nós podemos fazer todo esse processo inicial, né, e deixar esse cálice em repouso e fazer outras técnicas e fazer outras atividades até que haja esta sedimentação. Depois que sedimentou, depois que eu passei esse momento, essa no mínimo 1 hora, no máximo 24, né, nós vamos fazer a coleta do sedimento. Vamos coletar o sedimento e colocar isso em uma lâmina, né? Então, a gente vai pegar aquele sedimento, né, que está no fundinho do nosso cálice e depositar isso em uma lâmina. Tá? Nós vamos pingar uma solução, que é uma solução de Lugol, que vai auxiliar, que vai permitir a identificação desses parasitas, né, que vai facilitar a identificação desses parasitas. Cobrimos com uma lamínula e aí levamos para o microscópio óptico para que nós possamos fazer a identificação desses parasitas, né? Então, desta maneira, nós fizemos o passo a passo da técnica que nós vamos realizar, do método de Hoffmann, né? Vimos que os materiais são simples, que basta ter esses materiais e a amostra, nós podemos executá-la. Existe um tempo que esse material precisa ficar ali em repouso, né? E aí é muito importante que haja uma padronização da instituição, do laboratório que faz este exame, para que sempre siga aquele período. Então, no mínimo 1 hora e no máximo 24 horas. Então, além disso, essa técnica permite com que nós, enquanto há essa sedimentação, esse repouso, nós vamos para outras análises, para outras técnicas, para outras atividades dentro daquele laboratório, dentro daquela instituição. Tá? Sendo assim, então, gostaria de convidá-los a nós observarmos o vídeo da técnica para que nós possamos executá-la na prática, né? Então, convido todos vocês ao vídeo. Então, nós podemos observar nesta imagem os materiais que nós vamos utilizar, né? Então, como é um material potencialmente infectante, observem que nós temos a luva, que deve ser utilizada adequadamente, a água, tá? Neste caso, nós vamos utilizar água destilada para fazer o processo de desmanche das fezes, homogeneização das fezes. Temos as gases que nós vamos utilizar para coar este material. Temos o nosso frasco de Borrel, tá? Que neste caso é um frasco de vidro, mas podemos utilizar um copo plástico. Temos o cálice, né, ou o recipiente cônico que vamos utilizar para sedimentação, né? E aí, então, nós vamos observar como nós vamos proceder com esta técnica. Então, primeiramente, nós vamos fazer a introdução das luvas, a utilização das luvas, né? É indispensável a utilização das luvas para manusear o material biológico. Nós vamos preencher o cálice de Borrel, neste caso, ou se eu estiver utilizando um copo plástico, né, com uma quantidade que não tenha necessidade de encher este frasco, né? Então, observem que
uma pequena quantidade de água é o suficiente, né? E aí, neste caso, nós vamos utilizar um palito, né, semelhante a um palito de sorvete, para fazer a homogeneização dessas fezes nesta água. Neste momento, nós vamos pegar esta quantidade de fezes, né? Então, recomendado ali de 2 a 4 gramas deste material biológico, né? E vamos mergulhar esse material biológico na água ali no nosso frasco de borrel. E aí, podemos observar, né, que nós vamos fazer o desmanche, a homogeneização deste material fecal nesta água, né? Então, vamos mexer para que haja essa homogeneização deste material na água. Observe que essa etapa ela é muito importante para que a gente consiga fazer uma adequada homogeneização, né? Então, a gente precisamos garantir que não vamos ter partículas macroscópicas de fezes após a realização deste procedimento, tá? Porque nessas partículas, nesses sedimentos fecais que não foram desmanchados, eu posso ter naquele material ali parasitas e que não vou poder observar na minha lâmina, uma vez que eu não homogeneizei adequadamente. Observem que agora nós estamos pegando a gaze para fazer o processo de coagem dessa emulsão que nós obtivemos através da homogeneização das fezes, tá? É importante que essa gaze ela esteja dobrada adequadamente, tá? Para que haja uma correta coagem desse material. Então, normalmente, observem que nós dobramos essa gaze em 2 ou em 4 faces, né? Então, abrimos toda essa gaze e dobramos ela em 2 ou até 4 fragmentos. Eu dou mais uma homogeneizada neste material e aí eu vou fazer a coagem deste material. Observem que este processo, ele tem como objetivo que a gaze retenha, ou o filtro que nós vamos utilizar, retenha esses detritos maiores, né, que vão dificultar a visualização no microscópio, tá? E aí, como seguimos então o nosso roteiro, nós vamos preencher este cálice, tá? Até a sua superfície ou quase até a sua superfície com água, tá? Para que haja uma adequada homogeneização e posteriormente sedimentação.
e aí a gente reserva esse cálice pelo período mencionado, no mínimo 1 hora, no máximo 24 horas. E aí nós podemos observar que após esse período de repouso vai acontecer uma sedimentação no fundo deste cálice cônico, né, com esse sedimento fecal. E aí, se houver a presença de parasitas, esses parasitas ficarão ali sedimentados. Tá? Então, neste momento, nós vamos utilizar a lâmina para fazer a deposição deste sedimento. Né? A coleta deste sedimento, nós podemos realizá-los com uma alça calibrada, uma alça que nós utilizamos para semeaduras, uma alça microbiológica, tá? Mas na ausência dessa alça nós podemos utilizar outros materiais como uma pipeta de Pasteur, tá? Então neste caso estamos fazendo com a alça microbiológica, né? Então observem ali que eu já tenho ali uma quantidade desse sedimento depositado na lâmina. Agora, em seguida, nós vamos colocar, né, uma gota de Lugol, tá? Esse Lugol, essa solução vai possibilitar, vai facilitar, né, a identificação dos parasitas através da impregnação deste corante, desta solução no material que está na lâmina. Em seguida, nós vamos fazer a cobertura desse material por uma lamínula. Tá? Então, uma lamínula, vamos cobrir o material que foi depositado na lâmina e posteriormente pingado a solução de Lugol. Nós devemos identificar esta lâmina, né? Pois possivelmente nós estamos no laboratório, às vezes fazendo mais de uma amostra, tá? E aí nós fazemos identificação. Né? Então, percebam que o método de Hoffman, ele é um método simples, né? Ele é um método barato, porque os materiais utilizados são materiais muito simples, né? E que permite, então, que nós vamos identificar possíveis parasitas presentes naquelas amostras. Né? Então, vocês fizeram esta técnica, né? E a partir deste momento, então, nós temos a lâmina pronta para que nós possamos levar ao microscópio óptico e evidenciar e identificar a presença daqueles parasitas que nós mencionamos anteriormente. Né? Então, uma técnica simples, uma técnica barata e muito utilizada para o diagnóstico da presença de parasitas que habitam o sistema gastrointestinal humano. Tá? Então, sendo assim, nós finalizamos esta primeira técnica da nossa prática, da nossa primeira prática, e agora vamos dar sequência, então, às técnicas que vão nos possibilitar a identificação de hemoparasitas. Né? Então, convido vocês para que nós possamos conceitualizar para depois irmos para a nossa prática. Então, neste momento, nós vamos para a segunda etapa da nossa prática número 1, para a segunda atividade da nossa prática, tá? Que é a realização de esfregaço sanguíneo estirado e gota espessa. Tá? Então, nós vamos falar dessas duas outras atividades, né, e a realização desta atividade na prática. Ambas as técnicas de esfregaço sanguíneo estirado, bem como a técnica de gota espessa, elas vão nos permitir, quando há a presença, vão nos permitir a identificação de hemoparasitas. Tá? Esses hemoparasitas, ele é um nome, uma classificação de um grupo de parasitas,
né, que se alojam na corrente sanguínea do hospedeiro, né, ou que tem uma passagem pela corrente sanguínea do hospedeiro. Então, a análise deste material biológico sangue vai permitir a identificação dos parasitas classificados nesse grupo de hemoparasitas, né? Esse grupo, denominado como hemoparasitas, tem essa característica, então, de se alojarem ou de terem uma passagem pela corrente sanguínea do hospedeiro, né? E são parasitas que podem se alojarem ou podem infectarem determinadas células, né, presentes na corrente sanguínea. Então, nós vamos ver na nossa próxima prática que alguns desses parasitas eu vou encontrar dentro de determinadas células. Então, são parasitas intracelulares, tá? Isso é muito importante no momento em que nós formos identificar esses parasitas na nossa lâmina, né? Dentre os hemoparasitas, os parasitas que se alojam na corrente sanguínea, nós temos alguns de importância clínica, de importância em hospedeiros humanos, e os mais conhecidos são o Trypanosoma cruzi e os gêneros Plasmodium e Leishmania, né? Então, são parasitas, são espécies de parasitas que causam doença no ser humano. O Trypanosoma cruzi, o agente etiológico da doença de Chagas, né? Os gêneros Plasmodium, né, o agente etiológico da malária. E o parasita dos gêneros Leishmania, né, é o agente etiológico da leishmaniose. Então, essas técnicas que nós vamos executá-las permitem a identificação desses parasitas que têm uma passagem ou se alojam na corrente sanguínea do hospedeiro e vão, consequentemente, permitir o diagnóstico dessas parasitoses, dessas hemoparasitoses e, consequentemente, o diagnóstico da doença naquele hospedeiro. Neste exemplo, doença de Chagas, malária e leishmaniose. E como é uma técnica que nós vamos identificar parasitas que se alojam ou que têm uma passagem pela corrente sanguínea, nós vamos precisar fazer uma coleta sanguínea desse paciente, desse indivíduo hospedeiro, tá? Esta coleta pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita através de uma punção da polpa digital, tá? A punção da polpa digital é a coleta de uma gota de sangue ou mais de uma gota de sangue, né, através da perfuração da ponta dos dedos, né? Então, existem alguns dispositivos próprios para essa perfuração que nós possamos utilizar, né? E aí, a partir da perfuração desta polpa digital, nós coletamos aquela gota de sangue ou aquelas gotas de sangue para poder analisar, poder realizar as técnicas que nós vamos ver a seguir, tá? Ou posso colher sangue por punção venosa. Então, caso seja em alguma situação um paciente que já está fazendo outros exames, que já vai ser submetido a uma punção venosa, né? Ou porque nós possamos padronizar que este exame nós fazemos pela punção venosa, né? Então, há essa possibilidade da coleta ser feita através de uma punção de uma veia do paciente, né? E aí a gente colhe esse material, né, em um tubo que tem que ser um tubo próprio, um tubo específico, preferencialmente um tubo que vai preservar as células, né, da corrente sanguínea do indivíduo, né? O anticoagulante, o tubo
de escolha é o tubo que tem o anticoagulante EDTA, né? Porque este anticoagulante vai preservar as características celulares, né? E possibilitar a identificação desses hemoparasitas. Então, temos essas duas possibilidades de coleta para fazer o que nós chamamos de hemoscopia, né? Então, vamos fazer uma avaliação microscópica do material sanguíneo deste indivíduo, deste paciente. A partir do momento que nós tenhamos esse material biológico, que é o sangue, nós podemos fazer duas técnicas, duas metodologias para a identificação dessas hemoparasitoses, tá? Uma delas, que nós vamos executá-la, é a gota estirada ou estendida, né? A gota estirada ou estendida, ela é uma técnica semelhante, né, à técnica de esfregaço hematológico. Então, aquele mesmo esfregaço realizado lá na hematologia, para que haja a diferenciação leucocitária, para que haja a observação das células, nós podemos também, desta mesma técnica, utilizá-la para a identificação dessas hemoparasitoses, né? Então, a partir do momento que nós tenhamos esta amostra, uma das técnicas que podem ser realizadas é a gota estirada ou gota estendida, né? Então, nessa imagem ela ilustra um resumo de toda a nossa técnica, né? Então, nós vamos utilizar lâminas, né? Nós vamos utilizar uma gota de sangue do paciente lá que nós colhemos no momento da coleta, né? E a partir de um movimento, nós vamos fazer um processo de estender esta gota, né? Então, com uma outra lâmina ou com uma lâmina própria para fazer esta extensão, que nós chamamos de extensora, nós vamos fazer a extensão desta gota sanguínea. E aí, observe na nossa imagem D, que nós vamos obter no final uma lâmina com um esfregaço sanguíneo, tá? Lembrando que esse material biológico, o sangue, ele pode ter sido colhido, seja por punção da polpa digital ou uma punção venosa. E como que nós fazemos esta técnica, tá? Então, vou mencionar o passo a passo desta técnica, bem como nós vamos executá-la na sequência, né? Então, vamos ver uma demonstração da execução desta técnica para que permitam com que vocês reproduzam a realização desta técnica aí no laboratório, tá? Então, a gota estirada ou estendida, nós primeiramente vamos precisar de lâminas, tá? E é importante que estas lâminas estejam limpas, que essas lâminas não tenham alguma sujidade ou que elas não estejam engorduradas, né? Porque muitas vezes são lâminas de reuso, né? Então, são lâminas que já foram utilizadas, são higienizadas e utilizadas novamente. Então, nós precisamos certificar que essa lâmina está totalmente adequada para a realização desta técnica. Então, precisamos garantir que essa lâmina esteja limpa, né? Caso nós identificamos que existe alguma mancha, ou existe alguma sujidade, nós podemos limpar esta lâmina e devemos limpar esta lâmina com álcool 70, tá? E aí, a partir desta lâmina limpa, sem qualquer detrito, sem qualquer sujidade, sem qualquer mancha, nós vamos, em uma das extremidades desta lâmina, colocar uma gota de sangue fresco, tá? Quando eu digo uma gota de sangue fresco, eu não posso utilizar um sangue que foi coletado há um período muito grande, né? Então, não posso utilizar um sangue que foi colhido há 3, 4 dias atrás, uma semana atrás. Então, precisa ser um material recém-colhido, para que a gente garanta que vai ter uma
correta identificação daqueles parasitas, né? Porque como nós vimos, muitos desses parasitas são parasitas intracelulares. Uma vez esse material colhido e passado dias, essas células vão começar a se degradar. E aí pode ser que isso vai fazer com que eu não consiga identificar aqueles parasitas que deviam estar dentro das células. Então é importante que esse sangue seja fresco, né? Que pode ser coletado por punção venosa ou por polpa digital, como nós vimos anteriormente, né? Com auxílio de uma outra lâmina ou uma extensora, como nós chamamos, nós vamos estirar a gota em direção ao lado contrário da gota. Então, nós vamos puxar esta gota para trás com esta lâmina, ou seja, na direção contrária, tá? E nós vamos fazer movimentos para que essa gota, ela se estire de maneira a percorrer toda a extensão daquela lâmina, da largura daquela lâmina, né? Da largura daquela extensora. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é essa estiragem da gota sanguínea em direção ao lado contrário da gota, como nós vamos fazer a prática, né, e evidenciar. Uma vez feito isso, puxado essa gota para trás, nós vamos garantir que esta outra lâmina ou esta extensora esteja num ângulo de 30 a 45 graus. Então, essa extensora não pode estar nem muito elevada e nem muito baixada, né? Então, tem que ter este ângulo entre as duas lâminas de aproximadamente 30 a 45 graus em relação às duas lâminas, né? E aí nós vamos fazer o processo de esfregaço. Nós vamos fazer o processo de estirar este material, esta amostra sanguínea, para que nós deixamos um esfregaço sanguíneo. E aí nós vamos deixar este material secar, tá, em temperatura ambiente. Então, uma vez feito o esfregaço, nós deixamos esse material secar para que nós possamos fazer a coloração, como nós vamos ver no nosso procedimento, tá? Então, observem, também é uma técnica muito simples, uma técnica muito barata, porque utiliza materiais muito simples, inclusive materiais que possam ser reutilizados, né? E que vão permitir a identificação dessas hemoparasitoses, que são hemoparasitoses muito importantes de serem diagnosticadas, né, no contexto clínico do nosso paciente. Então, convido vocês agora para que nós iremos executar esta técnica de esfregaço sanguíneo conforme o vídeo que nós vamos apresentar, tá? Então, convido todos vocês. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar quais são os materiais que nós vamos utilizar para essa técnica. E, mais uma vez, observem como são materiais simples, relativamente simples. Então, eu vou precisar de uma pipeta para obter esta gota sanguínea, né? E aí eu vou utilizar uma ponteira para esta pipeta, tá? Ou eu posso também, para substituir a pipeta, utilizar uma pipeta de Pasteur, tá? Como nós vimos aí a presença de duas pipetas de Pasteur. Vou precisar das minhas lâminas, vou precisar da minha amostra sanguínea e vou precisar dos meus soluções de corante que nós vamos utilizar lá na coloração, tá? Que é o guinça e o álcool metílico, tá? Então, observem os materiais que nós vamos precisar para esta técnica. Então, nós iniciamos, né? Nós vamos obter uma gota do material biológico do sangue do nosso paciente. Neste caso, foi obtido através de uma punção venosa, porque eu tenho ali um tubo, né, um tubo de EDTA, que foi colhido este material, que foi colhido este sangue. Com a pipeta, nós vamos obter uma gota deste material, uma única gota, e aí nós vamos pôr essa gota em uma extremidade da lâmina, tá? Então, observem uma única gota em uma das extremidades da lâmina.
E aí eu venho com uma outra lâmina ou com uma extensora própria para isso, puxo a gota para trás e faço a estiragem desta gota, né? E observe então que nós obtemos o esfregaço sanguíneo. Preciso fazer a identificação desta lâmina, né? Porque muitas vezes eu estou fazendo mais de um paciente, então eu preciso identificar estas lâminas. Após a secagem dessa lâmina, então eu vou deixar essa lâmina em uma superfície até que haja a secagem completa desse esfregaço sanguíneo, né? E aí eu vou vir com o álcool metílico para que haja a fixação deste material na lâmina. Então observem que eu acrescento gotas desse álcool metílico, né, até que cubra toda a lâmina, até que cubra todo o esfregaço, tá? Não tem um tempo, após fazer essa fixação, eu deixo ali alguns segundos e aí eu vou fazer a lavagem, vou tirar esse álcool metílico. Em seguida, eu vou acrescentar o guinça, tá? Vou acrescentar a solução de guinça, cobrindo toda a lâmina, cobrindo todo o esfregaço sanguíneo, para que haja a coloração deste esfregaço. E aí eu faço a retirada desse guinça para que haja a secagem e posterior identificação no microscópio, né? Então, uma técnica simples, observem que é um esfregaço, como nós fazemos um esfregaço sanguíneo hematológico, né? A diferença está ali no finalzinho, né, que eu utilizo alguns outros corantes. Então, depois de ter feito esta lâmina, o esfregaço sanguíneo, eu vou deixar por um período secando, né, até que haja completa secagem desse material, né, e é muito importante esta etapa, né, uma vez que se eu tentar corar esta lâmina, né, e o material ainda não estiver seco, eu vou perder esse esfregaço. Feito então a secagem total, eu vou fixar este material. Neste caso, eu vou utilizar o álcool metílico, coloco ali algumas gotas, deixo um período para que haja essa fixação, retiro este material e posteriormente faço a coloração com o guinça, né? Depois disso, faço a completa lavagem, retirada desse guinça e vou deixar esta lâmina secando, temperatura ambiente mesmo, até que esteja totalmente seco este esfregaço, para que daí então nós levamos ao microscópio óptico para identificar a presença das hemoparasitoses, tá? Então assim concluímos a segunda atividade da nossa prática 1, que é o esfregaço sanguíneo, esfregaço estirado ou estendido para a identificação de hemoparasitas, né? E agora convido todos vocês para a nossa terceira atividade desta prática, tá? Que é a atividade de gota espessa, que também é uma técnica para a identificação de hemoparasitas, né? Então vamos lá ver como nós procedemos com essa técnica. Então, nós vamos agora para a terceira atividade, o procedimento de gota espessa. Então, a gota espessa, ela também tem o mesmo objetivo de identificação dos hemoparasitas, tá? Qual é a diferença da gota espessa para a extensão sanguínea, né, ou esfregaço estendido? A gota espessa ela é recomendada quando os parasitas são pouco abundantes, né? Por quê? Porque eu vou concentrar este sangue, né, eu vou depositar este sangue da minha lâmina de uma maneira muito concentrada, né? Esta concentração ela vai aumentar a sensibilidade do meu teste,
né? O que é isso? Ele vai permitir com que eu encontre ou que aumente as chances de eu encontrar parasitas caso haja, né? Por quê? Porque quando nós fazemos o esfregaço sanguíneo, o esfregaço estendido, né, nós estamos depositando as células de uma maneira mais espalhada na lâmina, diferente da gota espessa, onde eu estou concentrando esta gota sanguínea, né, de uma maneira que vai me possibilitar uma maior chance de identificar aqueles hemoparasitas, né? Então, qual é a diferença? A diferença é que na gota espessa eu vou aumentar a sensibilidade. O que acontece, o que pode acontecer, é que a gota espessa talvez ela tenha uma menor especificidade, porque quanto maior a concentração, pode de alguma maneira me dificultar qual é a espécie que está presente naquele material. Então, por exemplo, no caso da malária, né, que eu tenho o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum. Então, a gota espessa vai me aumentar a sensibilidade, vai me permitir aumentar as chances de detectar esses hemoparasitas. Entretanto, a gota espessa pode me dificultar a visualização no sentido de diferenciar se é uma determinada espécie ou outra determinada espécie. Então, muitas vezes, essas duas técnicas podem ser feitas juntas, uma complementando a outra. Tá? Então, não necessariamente eu preciso determinar uma ou outra técnica. Tá? E como nós vamos fazer? Como é a atividade dessa gota espessa? É a deposição de maneira concentrada do sangue no meio desta lâmina. Só que ao invés de eu utilizar uma única gota, eu vou utilizar 3 a 4 gotas, porque eu vou concentrar, vou pôr uma quantidade maior de sangue e de maneira concentrada nessa lâmina, para me aumentar a chance, a possibilidade de eu identificar os hemoparasitas. Então, como é o passo a passo desta atividade que nós vamos realizar? Nós vamos colocar de 3 a 4 gotas de sangue fresco, né? Então, mais uma vez, a importância da coleta desse material ter sido recém-coletado, né? E aí, mais uma vez, pode ser tanto coletado por punção venosa, como pode ser coletado por polpa digital na lâmina, né? Então, se for coletado através da punção venosa, como nós vamos executar esta atividade, como nós vamos ver a execução a seguir, né, nós vamos pegar 3 a 4 gotas. Se eu fizer uma punção da polpa digital, eu preciso garantir que eu vou depositar na lâmina cerca de 3 a 4 gotas e não uma única gota, porque a ideia aqui é que a gente concentre. A ideia aqui é que a gente coloque uma maior quantidade do material na lâmina. Uma vez depositado este sangue na lâmina, nós vamos com a ponta de outra lâmina, então vou utilizar 2 lâminas para esse procedimento, né? Eu vou realizar movimentos circulares reunindo as gotas, né? Então eu vou fazer uma espécie de homogeneização destas gotas, né, para que essas gotas não fiquem concentradas só num cantinho da lâmina. Então eu vou fazer movimentos circulares para espalhar aquelas gotas que eu coloquei, mas espalhar de maneira concentrada, né, no meio desta lâmina, né? Então eu faço uma gota, eu deixo uma gota espessa com diâmetro aproximadamente de 2 centímetros, né? Então percebam que eu estou concentrando a minha gota no meio da minha lâmina,
né? E depois de ter pingado, né, de ter depositado 3 a 4 gotas, eu estou concentrando ela, espalhando ali, mas sem que eu disperse esse material, né? E eu vou repetindo esses movimentos circulares do centro até a periferia. Então, eu pego a ponta de uma outra lâmina e começo pelo meio da gota e vou fazendo movimentos circulares para fora, para a periferia desta gota, né? Então, o sentido disso é evitar uma formação de fibrina, ou seja, uma formação de um material ali que vai prejudicar a minha visualização, né? E também para que eu não deixe, embora seja uma gota espessa com sentido, com o objetivo de concentrar, mas que eu também não deixe uma quantidade de sangue muito grande em um determinado local. Por quê? Porque se eu deixar também uma quantidade muito grande, isso vai dificultar um pouco a minha visualização. Quando eu for para a microscopia, esse sangue, essas células, essas hemácias vão estar muito concentradas, vão estar umas sobre as outras. Então vai dificultar um pouco a minha visualização, tá? Então eu deposito esta gota, tá? E faço esses movimentos circulares. E aí nós vamos obter uma lâmina como essa, uma gota como essa. Depois desse procedimento, nós vamos deixar secar, tá? Importante que a gente deixe secar em temperatura ambiente, secar naturalmente, né? Não utilizamos qualquer outro artifício para a secagem desta lâmina. Então é importante que essa lâmina seja secada de maneira natural, em temperatura ambiente, tá? E uma vez esta lâmina seca, nós vamos mergulhar esta lâmina em água corrente ou em solução salina 0,85%. Qual que é o objetivo de mergulhar a lâmina nesta água ou nesta solução salina? Provocar hemólise das hemácias, né? Então nós vamos ver na nossa prática de microscopia que alguns desses hemoparasitas, eles estão presentes dentro das hemácias. Então, eu produzindo um processo de hemólise, de lise dessas hemácias, eu vou permitir uma melhor visualização, né? E aí, uma vez mergulhado nesta água ou nesta solução salina, eu vou deixar secar novamente, né? Então, vou deixar secar em temperatura ambiente novamente, para que daí nós iremos para a nossa coloração. Então, convido vocês para que nós possamos ir para a prática, possamos demonstrar como nós fazemos o procedimento de gota espessa, tá? Para colocar em prática estas etapas. Então, convido vocês para que nós iremos ao vídeo da execução desta atividade. Então, observem quais são os materiais que nós vamos precisar para a execução desta atividade. Nós vamos precisar da nossa amostra sanguínea, que neste caso também está coletado por punção venosa, porque está ali no tubo, né? Eu vou utilizar duas lâminas, né? Uma lâmina para depositar o sangue e uma lâmina para fazer a homogeneização ali da minha gota. Vou utilizar um frasco ali com água ou solução salina, tá? Neste caso, solução salina, para mergulhar e promover a hemólise, tá? Vou utilizar um lápis para identificação e os dois corantes, um para fixar, né? Na verdade, um fixador, que é o álcool metílico, e o corante, que é o guinça. Então, é muito importante que a gente faça uma homogeneização adequada deste material antes, tá? Para que a gente
faça uma homogeneização adequada das células que estão presentes nesse material. E aí eu vou coletar, vou pegar 3 a 4 gotas desse material. Neste caso, estou utilizando uma pipeta Pasteur, tá? E aí eu deposito essas 3, 4 gotas no centro da nossa lâmina. Pronto, depositamos 4 gotas no centro da nossa lâmina. Aí percebe que está um pouco meio disperso esse material, né? Então eu preciso dar uma homogeneizada nesta gota. É nesse momento que eu pego uma lâmina, uma outra lâmina, e eu vou fazer movimentos circulares a fim de deixar um círculo mais homogêneo desta gota. Então, movimentos circulares, tá? Para garantir esta gota de uma maneira mais homogênea. Tá? Faço a identificação deste material conforme a minha amostra, conforme o paciente, o ID do meu paciente, né? E aí, após a secagem completa desta gota, eu vou mergulhá-la na solução salina 0,85%. Depois de mergulhar e esperar a secagem completa desta gota espessa, tá? Eu vou fixá-la com o álcool metílico. Então, eu cubro toda a lâmina com o álcool metílico com o objetivo de fixar esta gota espessa. Eu faço a retirada deste álcool, tá? Então deixo agindo por um período, faço a retirada do álcool e coloco novamente a lâmina para fazer a introdução do corante. Neste caso, nós estamos utilizando o guinça, então eu vou cobrir toda a lâmina com este corante, cobrir todo o material com este guinça e vou deixar agir ali por um período para que haja coloração celular, coloração daquelas células. E aí eu retiro, posteriormente, após esse período, eu retiro este corante para depois a secagem da lâmina por um todo. Então, observem que também é uma técnica relativamente muito simples, tá? E que também vai permitir, assim como o esfregaço estirado, né, que haja esta possibilidade de identificação desses hemoparasitas. E aí essa lâmina ela está pronta a partir desse momento, né? Precisamos aguardar secar, né, esta lâmina, precisamos aguardar um período. Essa secagem também tem que ser em temperatura ambiente, né, sem que se utilize nenhum outro artifício, nenhuma estufa, nada disso. Deixe secar em temperatura ambiente, secar naturalmente, e aí essa lâmina está pronta para ser levada ao microscópio óptico, para que nós possamos, então, identificar esses hemoparasitas. Então, para concluir esta atividade, gostaria de chamá-los novamente para que nós possamos concluir, então, com algumas definições, tá? Então, como nós vimos, a gota espessa, então, nós precisamos nós precisamos fixar esses esfregaços, tá? Utilizando, como nós vimos na nossa técnica, o álcool metílico, tá? Esse álcool metílico, ele precisa agir por um período, como dito anteriormente, e esse período é um período de 3 a 5 minutos. Então, deixei secar completamente a minha lâmina, a minha gota espessa, levei essa gota espessa para a solução salina, né, para que haja o processo de hemólise, retiro esta lâmina, deixo novamente com que aconteça uma secagem desta lâmina e aí eu vou fazer esta fixação.
né? Essa fixação é através do álcool metílico e eu deixo ali agindo de 3 a 5 minutos, né? Posteriormente a essa fixação, eu preciso fazer, de fato, especificamente a coloração. E como nós vimos, nós utilizamos o guinça. Esse guinça, ele precisa estar diluído, né? E a gente utiliza alguma solução tampão para fazer a diluição desse guinça, né? Então, conforme a padronização de cada laboratório, de cada instituição, né? E o recomendado dessa diluição é que nós utilizamos 2 gotas de guinça comercial. Então, o guinça que é adquirido, aquele guinça que é comprado e que ele está concentrado, a cada 1 ml de tampão, a cada 1 ml do que eu vou utilizar para fazer essa diluição. Então, para essa coloração, eu pego 1 ml da minha solução tampão e aí eu pingo 2 gotas, pode ser com uma pipeta de Pasteur mesmo, né? Eu pingo essas 2 gotas do corante guinça que eu adquiri comercialmente e que está concentrado. Então, eu cubro a lâmina com esse guinça diluído, né? E deixo corar, eu deixo ali agindo este corante, esse guinça diluído, por 30 minutos. Então, percebam que é um tempo considerável. Então, uma vez colocado ali, eu deixo 30 minutos, cronometro esse período, este tempo, e deixo 30 minutos, né? Após isso, eu vou fazer a retirada deste corante. Então, preciso fazer a lavagem desta lâmina, deste esfregaço, em água corrente. Então, eu abro a torneira, né, ali do meu laboratório, do local onde eu estou, né? Deixo escorrer essas gotas para retirar este corante que ficou agindo ali por 30 minutos, né? E eu deixo secar ao ar, né? Então, eu deixo secar naturalmente. E aí, a minha lâmina está pronta para ser levada ao microscópio para que nós possamos identificar esses hemoparasitas, tá? Sendo assim, então, nós concluímos a nossa prática número 1. Tá? Nós vamos recapitular, então, o que nós vimos nesta nossa prática, né? Então, falamos sobre o exame parasitológico de fezes, tá? E neste exame parasitológico de fezes, nós utilizamos o método de Hoffmann. Este método de Hoffmann, ele é um método de sedimentação espontânea, né? Então, ele permite com que nós identificamos alguns parasitas, alguns protozoários, alguns eumintos, através da técnica, através do método de Hoffmann, que utiliza essa sedimentação espontânea. Então, eu faço uma homogeneização do meu material fecal em água, tá? E faço a coagem desse material utilizando uma gaze ou utilizando algum filtro e aguardo a sedimentação, que tem que ser no mínimo de 1 hora, no máximo de 24 horas, faço a minha lâmina e vou ao microscópio óptico, tá? Vimos também 2 técnicas para a identificação de hemoparasitas. Vimos a técnica de esfregaço estendido ou esfregaço sanguíneo, né, o qual eu utilizo uma gota de sangue, seja pela polpa digital ou seja por uma punção venosa. Faço uma lâmina, né, através da técnica de esfregaço sanguíneo, né, faço a coloração e esta lâmina está pronta para a identificação de hemoparasitas, né? Ou posso utilizar a técnica de gota espessa, né, para a identificação desses hemoparasitas. A diferença está na concentração do sangue, na concentração deste material na lâmina. Então, a gota espessa, eu concentro este sangue no centro da lâmina e isso me permite uma maior sensibilidade do teste. Isso me permite com que eu tenha uma maior chance de identificar esses hemoparasitas, tá? Essas 2 técnicas, elas podem se complementar,
Tá? Sendo assim, então, concluímos hoje a nossa prática número 1. Agradeço a presença de todos.